Crisópolis é ganhar. 7 de abril, dia do combate ao bullying. E a Polícia Civil de Dionísio Cerqueira realizando palestras nas escolas do município. Começando hoje aqui no Castro Alves. E para conversar com a gente nesse momento, a agente da Polícia Civil, Eliane, para falar o que vai ser abordado, o que vai ser mostrado para os alunos, a importância dessa conscientização desde novos. Boa tarde, seja bem-vindo ao Portal Tri. Boa tarde, tudo bem? Então, a Polícia Civil iniciou hoje a campanha de palestras para a gente prevenir e combater o bullying. E não podia um dia melhor do que hoje, que é o Dia Nacional do Combate ao Bullying. Nós estamos ministrando as palestras, eu e a colega Evelyn, estamos iniciando pela Escola Castro Alves, tentando conversar com as crianças, mostrar para elas a importância de combater o bullying, de fazer com que isso cesse, isso acabe. Porque o bullying ele é crime, ele faz um mal assim, muito grande a todas as crianças, aos jovens no geral, né? Propriamente até aos adultos, né? Mas a gente está iniciando com as crianças. Eliane, o bullying a gente já sabe que é um caso muito antigo, muito preocupante, inclusive na nossa comunidade, no Brasil e no mundo todo. Como que a Polícia Civil tem recebido casos de bullying, falando especificamente aqui de Dionísio Cerqueira? Então, a gente não recebe muitos casos, porque as pessoas ainda não procuram, né? E aí, claro que depende também. No caso de crianças, a gente não chega a atuar com procedimentos, mas a gente encaminha para o Conselho Tutelar para fazer o atendimento, né, nesse sentido. Mas nós, delegacia, quando chega a informação, a gente faz a oitiva das partes, né? Procura orientar a vítima para que ela procure também um atendimento psicológico, porque o principal dano é o psicológico, né? Afeta o psicológico da criança, do adolescente, enfim, da pessoa. E esse dano psicológico, ele pode ocasionar diversas coisas, como uma depressão, uma ansiedade, até mesmo uma tentativa de suicídio. Quanto aos alunos, como que tem sido a aceitação deles nessa palestra? Então, eles se sentem bem, eles ficam bem interessados, né, no assunto, eles aceitam, eles sabem que é algo bem sério e acontece muito, né? Então, eles têm essa noção que de fato acontece e muitos deles sofrem com isso, inclusive não tendo interesse em ir na escola ou muitos tendo que mudar a escola por causa disso. Como já mencionado, o bullying é crime. E nessa tratativa de mostrar para as crianças aqui do Colégio Castro Alves, vamos conversar com a policial civil, a Evelyn, onde fala da importância da participação das crianças e desse primeiro passo com elas desde pequeno, para que aprendam desde cedo a importância de não fazer mal ao amiguinho e eventualmente também no futuro. Boa tarde, seja bem-vindo ao Portal Tri. Boa tarde, obrigada. Exatamente. A nossa função aqui hoje é de orientação, de comunicação, fazer com que as crianças entendam a importância de entender como é o bullying, o que o bullying qual o prejuízo do bullying na vida deles, né? Quais as consequências do bullying. É uma forma de orientar mesmo. Hoje é um dia emblemático, 7 de abril, né? Se comemora o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Essa violência que foi por muitos anos esquecida, né? O bullying recentemente se tornou crime. Então eram fatos que ia levando, né? A escola, os professores, os alunos, os pais iam achando, é normal, é mimimi. Mas não, são coisas muito sérias que acontecem, principalmente no cyberbullying, né? Dentro da internet, das redes sociais. Então é a nossa função como policiais orientar, para evitar que isso tudo se transforme em procedimentos depois e sobrecarregue muitas vezes o sistema, né? Infelizmente a gente não consegue dar a vazão que a gente gostaria. Então a ideia é disseminar a informação para que, de uma forma de prevenção mesmo, né? Evelyn, essas palestras acontecem só em Dionísio Cerqueira ou a nível do estado de Santa Catarina? Como que a Polícia Civil trabalha isso nos demais municípios? A Polícia Civil, então, ela tem um setor que cuida dessa questão das escolas, né? Da segurança nas escolas. Então, esse material que a gente está usando agora foi um material disponibilizado por um colega que já faz palestras nesse sentido, a nível de estado, né? E como eu te disse, o bullying, ele recentemente se tornou crime. Então, são pequenos passos ainda que estão sendo dados, né? Tem muito ainda o que se fazer. Então, mas é muito de cada comarca, né? Cada comarca ter essa mentalidade de fazer esse tipo de palestra, de trazer esse trabalho junto às escolas.
A Cirlei aqui do Castro Alves, antes mesmo da gente pensar em fazer, ela tinha manifestado que estavam havendo muitos casos de ofensa verbal, de agressão física, empurra-empurra, e pensou, né, da gente fazer alguma coisa. E posteriormente a isso, a gente teve também um contato a nível de estado e fomos conversando, fazendo algumas tratativas e estamos aqui hoje no sentido de colocar mesmo em prática e fazer essa palestra no sentido de orientar e de combater isso de forma preventiva. Evelyn, agora é o principal de tudo. Quando a pessoa sofre bullying, o que ela deve, o que ela precisa fazer, quem ela precisa procurar? Bom, aqui no Castro Alves, em especial, são crianças, né? Então, criança, ela não pratica crime, né? Já se fosse um adolescente acima de 12 anos, cometendo o bullying, né? Que é considerado crime, seria instaurado um ato infracional contra esse adolescente. Ele seria encaminhado a uma audiência junto ao Ministério Público. Mas nesse caso aqui em especial, a pessoa que sofre, ela tem que o quê? Procurar a direção da escola, procurar a professora, alguém da confiança dela na escola e relatar aquilo ali, né? A diretora, a coordenação, percebendo a gravidade disso e não sendo possível exaurir essa questão dentro da própria escola, conversando com os pais do agressor, conversando com os pais da vítima, ela pode procurar sim a polícia, tá? Aí ela pode procurar a gente, pode registrar um boletim de ocorrência, comunicando todo aquele fato, que a gente vai tomar as medidas cabíveis. O delegado vai analisar isso tudo, vai encaminhar para os órgãos de proteção, o conselho tutelar, e a gente vai estar acompanhando de maneira mais direta aquela família, para ver se não tem algum outro crime, né? Às vezes é uma violência doméstica contra a mãe, às vezes algum outro crime aí que não está vindo à tona, mas que é reflexo. Aquela criança, muitas vezes, ela é o reflexo daquilo que está sofrendo em casa, né? Então, é importante que a gente seja comunicado. Mas, inicialmente, tente exaurir tudo na escola, né? Conversando, né? Resolvendo administrativamente. Se não for possível, a gente vai estar à disposição sempre e a todo momento. Não só para as escolas, mas também para a comunidade, para os adultos. Exatamente. É dever de todos nós, sociedade, né? A segurança pública é dever de todos. Não é só da polícia, né? Então a gente precisa amadurecer essa ideia de que depende de todos nós. Uma sociedade tranquila, uma sociedade que está bem, né? Sem problema, sem criminalidade, vai depender de nós. Aos poucos, trabalho de formiguinha. E eu não falo assim, para qualquer coisa procurar a polícia, né? Porque daqui a pouco daí tudo vira crime. Mas assim, ter aquele bom senso, sabe? De olhar com calma a situação. E muitas vezes deve nos procurar para uma orientação, para uma conversa. Às vezes a gente não tem aquele tempo que gostaria, mas sempre pode orientar de uma maneira em que a pessoa não precisa ter aquele medo de buscar a polícia, pisar aqui, vou registrar BO. Às vezes é só uma orientação mesmo e já resolve tudo.